Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de descrições espaciais e transformações, vamos falar um pouquinho sobre os quaternions, né? Como a gente viu no vídeo passado, os quaternions eles não sofrem do problema de gimbal de perca de grau de liberdade, né? É uma classe interessante de números, né? Ah, muito trabalhado principalmente na parte aeronáutica, né? Que sua equação cinemática também não tem problema de singularidade, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os quaternions, né? Definição. O quaterno foi desenvolvido por William Rowan Hamilton em 1843 como uma generalização dos números complexos, né? É representado por quatro parâmetros de números reais, Q0, Q1, Q2, Q3, e pode ser definido pela soma, né? Então temos uma parte escalar e um vetor, tá? Então Q0, né? E o vetor aqui é tridimensional e JK, né? Tinha visto aqui anteriormente, né? Quaternions não apresenta problema de bloco, pois apresenta uma rotação, né? Temos um ângulo que gira em um simples movimento, né? Gira e teta radianos em torno de um eixo definido pelo vetor n, né? Seria esse vetor aqui. Então, sendo quiser a parte escalar do quaterno, que a parte vetorial, Q0, Q1, Q2, Q3, os componentes do quaterno, tá? Então, você tem um escalar e esse aqui são os elementos aí de cada vetor unitário, né? Muito bem. Então, temos dois quaternios aqui. Se a gente quer fazer a igualdade do quaterno π com o quaterno q, basta a gente igualar eles, né? A gente vai ver aqui, pessoal, algumas propriedades, né, de quaterno, para vocês saberem como trabalhar com eles, né? A soma de dois quaternos, né, é a soma definida pela adição dos componentes correspondentes. Na parte escalar, soma, né, a parte referente ao vetor unitário I, J e K, né, correspondentemente aqui. O produto de um escalar, né, então o C, que é o escalar aqui, vai ser multiplicado por cada componente do quaterno, né, tanto o escalar como os componentes relacionados ao vetor, né. Produto de dois quaternos, né, lembrando aqui, né, que I vezes I, J ao quadrado, né, e K ao quadrado e IJ vezes K é igual a menos 1, tá? I vezes J é igual a K, né? Então, por isso que K vezes K fica K ao quadrado, fica menos 1, né? Então, I vezes J é igual a K e menos J vezes I é igual a K, né? J vezes K é igual a I, né? E menos KJ também é igual a I, né? K vezes I é igual a J e menos K é igual a J também. Bom, assim tem-se que o produto, né, de dois quaternos, que é esse símbolo aqui, pessoal, P vezes Q, é dado, na verdade, se a gente for fazer aqui, ó, né, multiplicando aqui, vai ficar P0 vezes Q0, né, P0, né, vezes todo o elemento aqui, ó, do vetor, né, e a gente vai ter também a multiplicação de cada um dos elementos aqui, tá? Então, o que vai resultar aqui, pessoal, vai ser essa multiplicação P vezes Q, né? Resulta nessa equação 11 aqui, né? E a gente pode escrever ela, tá? Lembrando que, né, o produto escalar, né, que A vezes B é igual dessa forma aqui, e o produto vetorial pode ser escrito dessa forma aqui, ó, né? Então, muito parecida com isso aqui, ó, né? Muito parecida não, é exatamente aqui o produto vetorial. Ou a gente pode escrever de forma matricial também, né? Com esse símbolo across aqui, né? A across é exatamente essa matriz aqui. Tá? É uma forma de representar o produto vetorial. Tá? A gente pode reescrever, né, o produto de dois quaternos, né, como P0 vezes Q0, mais produto escalar de P vezes Q, mais P0 vezes Q, mais Q0 vezes Q, mais P vetorial Q. Tá? Ou a gente pode escrever de forma matricial, tá? Dessa forma aqui. Então, a parte escalar do número do quaterno, lembrando que aqui é a parte escalar e depois a gente tem a parte vetorial, poderia ser escrito assim, ou de forma matricial, né? Através dessa matriz escrita dessa forma e o vetor Q, né?
dessa forma aqui. Então, todas essas formas são formas de fazer o produto entre dois quaternos, tá? Algumas bibliotecas já têm isso aqui implementado, não? Você poderia fazer assim, tá? Depende muito da aplicação, tá? Quaternos, né? Conjugado complexo, né? Então, se você fizer conjugado complexo, vai manter a parte escalar e você muda o sinal, né, da parte vetorial. Então, QZ menos Q, tá? Então, é igual conjugado no número complexo, né? A gente muda só o sinal da parte vetorial. Quaternos no módulo, então Q vezes Q é conjugado, né? O módulo, né, é a raiz de Q vezes Q conjugado, que é dado pela raiz, né, dos seus componentes elevado ao quadrado, né, pela soma, né? Ok? Então essa é outra forma de calcular o módulo, né? Muitas vezes a gente precisa calcular o módulo do quaterno, né? E essa seria a forma, ok? Quaternos multiplicativo inverso, tá? Então o inverso do quaterno aí, todo quaterno diferente de zero tem um multiplicativo inverso, pela definição de inverso. Tem esse aqui, que é inverso, né? Vezes o quaterno, né? Ou vice-versa aí, é igual a 1, né? Assim, pré e pós multiplicando pelo complexo conjugado Q seria, pode se escrever que Q menos a inversa do quaterno vezes o quaterno conjugado, né? Aqui vai dar igual o quaterno conjugado, né? E desde que Q vezes Q conjugado, né? Igual a Q quadrado, né? Se isso aqui for verdade, né? Se o módulo for verdade, né? O quaterno for normalizado, né? A gente tem que a inversa de Q, né? É o quaterno conjugado dividido pelo seu módulo aqui, tá? Ao quadrado. Ok? Perceba que Q é um quaterno unitário ou normalizado. Então, sempre a norma do quaterno for igual a 1, então a inversa é simplesmente o complexo conjugado, né? Se o módulo for 1, né? 1 ao quadrado vai ser a inversa do quaterno, vai ser sempre o quaterno conjugado. Isso é uma propriedade interessante aí. Muitas vezes a gente só também trabalha com quaterno normalizado, tá, pessoal? Principalmente aeronáutica, né, robótica móvel, aérea, etc. Quando você tem filtros que utilizam quaterno, trabalha com quaterno normalizado. Tá? Considerações geométricas aí, né? Olha que interessante aqui, pessoal, como que a gente relaciona o quaterno com a rotação do ângulo, né? A gente sabe que cosseno ao quadrado, né, de um ângulo mais seno ao quadrado de outro ângulo é igual a 1, né? Então, se a gente adotar o ângulo como sendo θ sobre 2, né, mais por questões matemáticas aí, que vai resultar na forma que a gente quer, né, a gente tem que Q0 ao quadrado, né, mais Q ao quadrado, aqui para o quaterno normalizado, também é igual a 1, né? Então, olha que interessante, a gente pode relacionar, né, falar, ó, Q0 ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado de θ sobre 2. E a parte, o módulo aqui, né, vai ser dado por seno ao quadrado de θ sobre 2, né? Para θ sobre 2 que satisfaz, né, de menos π a π, né? θ sobre 2 aqui entre menos π a π. Dessa forma, definindo o vetor unitário U, né, que representa a direção de Q, né, Q sobre o módulo de Q, pode-se escrever o quaterno unitário Q em função do ângulo θ sobre 2 e do vetor unitário U como, tá? Então, a gente pode escrever aqui, ó, Q é igual a Q0 mais Q, que fica sendo cosseno de θ sobre 2 mais seno de θ sobre 2U, tá? Então, quando a gente quiser escrever um quaterno, pessoal, a gente pode pegar a rotação, um ângulo de rotação, por exemplo, e calcular ele a cosseno de θ sobre 2 e seno de θ sobre 2. Então como que eu faço para transformar uma rotação em um quaterno? Né? Através dessa equação 27. Desse modo, o quaterno que será sempre um quaterno unitário ou normalizado, ou seja, com módulo igual a 1, se a gente fizer isso aqui. Ok? Aqui algumas considerações geométricas em relação. Observe que substituindo θ sobre 2 por menos θ sobre 2, obtém-se o complexo conjugado de Q, que é dado por... Né? Então aqui só uma consideração em relação ao complexo conjugado. Né? Fica negativo aqui e a gente tem resultado similar aí. Ok?
Após a conversão, o quaterno, né, é dado dessa forma e pode ser representado assim. Né? Então a gente consegue obter o quaterno, né, transformando o ângulo dessa forma aqui. Tá? Agora a gente vem aqui, pessoal, operador do quaterno de rotação. Né? Como que a gente obtém a matriz de rotação? O resultado da rotação Q, representado como um quaterno unitário sobre algum ponto V, representado como vetor, é dado por. Então, se a gente quiser fazer a rotação, como a gente fez, né, de um outro vetor V qualquer, né, lembrando, a gente obtinha a matriz de rotação, né, vezes o vetor, né. É a mesma forma de a gente fazer o produto de dois quaternos, né, o quaterno vezes o vetor V, a gente deixa a parte escalar aqui igual a zero e o vetor V, vezes o quaterno conjugado. Quando a gente faz isso aqui, pessoal, então eu não vou fazer as contas aqui, tá, com vocês, depois vocês podem dar uma olhada, mas resulta nessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, pessoal, se a gente trabalhar ela um pouquinho, né, a gente acaba caindo, a gente vai trabalhando nessa expressão equação 32, que nada mais, nada menos é que a matriz de rotação, tá? Então, dependendo do que a gente definir o vetor Q, né, se for de um ângulo, dois ou três ângulos, né, a gente obtém a matriz de rotação, tá? Essa matriz de rotação, tá? A gente pode, ela é equivalente à do ângulo de Euler, tá? Então, se a gente fizer, né, a sequência de rotação do psi, θ e φ, né? Então, fazer Qz vezes Qy vezes Qx, né, a gente obtém esse quaterno Q, né? Se a gente montar uma matriz de rotação com o quaterno Q dessa forma, isso, pessoal, lembrando que esse quaterno Q, a gente pode obter cada um dos seus valores, né, através dessa fórmula aqui. Então, a gente conversão entre quaternos e ângulos de Euler, né? Então, se a gente fizer essa multiplicação, a gente resulta nessa equação aqui, em que essas partes são os módulos, né, são os componentes do quaterno, tá? Como que a gente fez isso aqui? É só fazer a multiplicação, né? A gente chega nesse resultado aqui. Então, fazendo isso, a gente pode pegar os ângulos de π, θ e φ, né? E converter no quaterno, né? E se a gente fizer o produto dos dois quaternos aqui, ó, né? A gente faz a rotação do vetor V, tá? Ou, né? A gente pode fazer, né? Calcular a matriz de rotação Rπ, Rθ, Rx, né? Dessa forma aqui. Da forma do quaterno, tá? Muito bem. Aqui, então, a gente tem duas coisas importantes, pessoal. Como converter ângulo para quaterno, agora na conversão, né? ZYX aqui, né? Psi, θ, φ, né? Então, a gente converte dessa forma aqui, escrevendo. E a gente tem como converter o quaterno, né, para ângulo. Como que a gente faz aqui, pessoal? Olha só que interessante. Vamos pegar o ângulo... Vamos pegar o θ aqui, que está mais fácil. Ó. Ele pegou a posição R menos 1, 3. O seno de θ é igual a menos 2Q, 1Q0. Tá vendo que essa posição é exatamente essa. Por isso, relacionando, né, a gente consegue achar o que é o seno de θ. O que ele fez para... Como que a gente acha o tangente de π? R12 sobre R1, né? Então, a matriz R1, né, 2, que é seno de π sobre cosseno de θ, sobre R1, que é cosseno de π sobre cosseno de θ. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, eu vou cortar o cosseno de θ, eu vou ter seno de π sobre cosseno de θ. E seno de π sobre cosseno de θ é a tangente de π, né? Então, fazendo isso, a gente fazendo o arco tangente disso aqui, né, a gente consegue achar o π. Mesma coisa aqui para o tangente de φ, né? Ele pegou a posição R23 e R33. R23, né, é cosseno de θ seno de φ. E a R33, que é essa aqui, que é cosseno de θ sobre cosseno de φ. Então, dividindo os dois, a gente fica com cosseno de φ, cosseno de φ, né, que é a tangente de φ. E aí a gente consegue, né, subtraindo esse por esse, né, encontrar qual que é a tangente de φ. E se a gente fizer o arco tangente disso aqui, a gente consegue obter o ângulo novamente, tá? Geralmente, pessoal, no arco tangente, a gente usa o arco tangente 2, tá? Pra fazer
a volta aqui, né? O arco tangente 2 leva em consideração aqui os quadrantes, os sinais dos quadrantes, ok? Muito bem. Bom, a parte do quaterno, pessoal, na prática 1 a gente já colocou lá para vocês já tem algumas coisas que vocês conseguem fazer de transformação de quaterno para ângulo de matriz de rotação, utilizando a biblioteca do Peter Cork, tá? Então, agora vocês já podem estar fazendo aqui, já tem uma ideia da teoria, né? E a gente vai passar agora para transformações homogêneas, né? Então, a gente saiu aí da matriz de rotação lá, né? Por cosseno de diretores e por quaterno, vimos essas duas formas, né? E agora, pessoal, além da rotação, né, do sistema de coordenada, a gente vai considerar a translação, tá? Essa translação D01 aqui entre o sistema de coordenada, né? Como que eles se deslocam no tempo, né? É uma translação D01 aqui, ok? Muito bem, né? Então temos os dois sistemas de coordenadas aqui, né? O momento de corpo rígido é a combinação de uma rotação e uma translação, representação de P no sistema OX0, Y0, Z0, né? Então P0, né, é igual a R0P1, né? Essa rotação aqui, mais D01, tá? Então ele vai fazer a rotação aqui, ó, e vai então ele rotacionou o sistema de coordenada e deslocou o D01, tá? Essa foi a sequência, tá? Então ele rotacionou e deslocou D01, né? Então o vetor D01 liga a origem O0 à origem O1 e é expresso no sistema de coordenada O0, tá, pessoal? Olha que interessante, ele é representado no sistema de coordenada O0, né? Ok. Então, exatamente isso que ele vai fazer, né? Então, como que a gente representa aqui matricialmente, né? Exatamente essa conta aqui. Rotaciona e soma, né? Então, o que que ele vai fazer aqui, ó? Vai rotacionar P1, R01 vezes P1, e vai somar D01 quando a gente multiplicar aqui. Essa matriz aqui, pessoal, a gente chama de matriz de transformação homogênea, né? Essa que faz a rotação e a translação, tá? É a relação entre dois sistemas de coordenadas, tá? Em que a gente rotaciona e desloca aqui, tá? Muito bem, então essa aqui é a nossa matriz de transformação homogênea, é o que a gente chama. Mesmo tipo de nossa notação, tá, pessoal? Vai trazer do sistema de coordenada 1 para o sistema de coordenada 0, tá? O vetor de posição é aqui que é de 3 dimensões, então fica ele e 1 aqui. E aqui também, quando a gente for colocar o vetor que a gente vai fazer a translação, tem que colocar a posição dele e 1 aqui, tá? E aqui também fica 0, aqui é um vetor de zeros, tá? Porque a R01 é 3 por 3, então aqui seria 3 por 1, né? 1 por 3, né? 1 por 3, uma linha e 3 colunas, e aqui 1 por 1, né? Então D01 é o nosso vetor de 3 linhas por uma coluna, e aqui a matriz 3 por 3, ok? Muito bem, invertendo uma transformação homogênea. A propriedade de ortogonalidade não é assegurada para a matriz de transformação homogênea. Lembra da propriedade de ortogonalidade que a gente viu na matriz de rotação? Ela não é válida para a matriz de transformação homogênea. Então a inversa ela é diferente da transposta, tá, pessoal? Então a inversa da matriz de transformação homogênea, né? Antes a gente tinha aqui H01, a gente quer H10 agora, tá? É dada dessa forma aqui, né? Então, a inversa da matriz de transformação homogênea é obtida multiplicando R01 a menos 1 dos dois lados da equação abaixo, né? Então, se a gente pegar aqui e multiplicar, né, R01 aqui dos dois lados, né? Então vai ficaria aqui também desse lado aqui, né? Isso ficaria com R01 P0, né? E aqui ficaria identidade, né? Identidade, e aqui ficaria R01 a inversa aqui vezes R01, né? Lembrando que R01,
né, menos 1 é exatamente a matriz de R0 para 1, tá? Essa matriz aqui é exatamente essa matriz, né? Quando ela inverte, né, vai inverter os índices aqui, tá? Então, aqui vai ficar a identidade, né? Porque vai multiplicar essa matriz vezes essa, vai ficar igual a identidade. E libera o P1 e a gente passa esse termo para cá. Então, P1 fica igual a R10, P0 menos R10, D01, tá? Lembrando que essa aqui, né? Nada mais é, nada menos é que a matriz R01 transposta ou R0-1 inversa, tá? Então, se a gente escrever essa equação aqui de forma matricial, a gente retorna a essas equações aqui, tá? Muito bem. Vou ver aqui. Vamos fazer o exemplo aqui na sequência. Eu vou parar o vídeo aqui, a gente faz os exemplos aqui no próximo vídeo, tá? Obrigado, até mais.